O reino feiticeiro de Ainz ou Algol. Parte 3. Ainz e o seu grupo de acompanhantes avançaram em linha reta ao longo da estrada principal. Era difícil dizer que as ruas estavam cheias de vida. Isso ficou óbvio quando ele comparou suas memórias de seu tempo como Momon com as cenas diante dele agora. As expressões dos pedestres eram sombrias e pareciam estar se movendo um pouco mais rápido. Em contraste, os Cavaleiros da Morte caminharam orgulhosamente pelas ruas. Eles provavelmente estavam patrulhando no lugar da guarda da cidade de costume. Ainz tinha apenas lhes dado ordens simples: prender qualquer pessoa envolvida em violência, proteger qualquer pessoa que pedisse ajuda. Ainz voltou seu olhar para a muralha da cidade. Uma parte dos Cavaleiros da Morte produzidos em massa foram designados para o serviço de sentinela no topo das paredes. Havia outros como eles vigiando os portões da cidade ou patrulhando. No entanto, a maneira mais bizarra como foram empregados foi recebendo a ordem de construir novas aldeias com os moradores da favela. Os moradores das favelas costumavam ser o segundo ou terceiro filho de uma família das aldeias, aqueles que não tinham uma fazenda própria para trabalhar. Eles sonhavam com uma vida melhor na cidade, mas no final, eles só podiam alcançar a existência miserável de um pobre vivendo em meio às cinzas de seus sonhos. Assim, Ainz prometeu conceder-lhes um lote de terra e os enviou para lá. Eles foram enviados para as ruínas de aldeias que foram incendiadas devido à trama da teocracia Sláine. Como elas haviam caído por motivos externos, tudo o que se precisava fazer era limpar os escombros, buscar novos aldeões e a aldeia se recuperaria naturalmente. Pelas aldeias terem sido atacadas no passado, Ainz permitiu que os Cavaleiros da Morte e Comensais de Almas fossem com eles como guardas, e ele também os ordenou que ajudassem os aldeões com seu trabalho na fazenda. Certo, nenhum deles era particularmente adepto do trabalho no campo. No entanto, eles eram muito superiores aos seres humanos comuns quando se tratava de força física bruta. Essencialmente, eram equipamentos agrícolas pesados que não precisavam de combustível e podiam funcionar 24 horas por dia. Eles eram ideais para a tarefa de desbravamento e trabalho pesado, e certamente fariam uma grande contribuição nas próximas safras. O objetivo de Ainz era reconstruir as aldeias em um ano e permitir que alcançassem a autossuficiência básica. Eles então começariam uma colheita regular no segundo ano. No entanto, o objetivo da reconstrução das aldeias era meramente arrecadar seus produtos como impostos e jogá-los na caixa de câmbio, onde se tornariam moedas de ouro Yggdrasil. Albedo e Demiurgo elogiaram essa ideia, então deve ser bastante viável. Ele havia emprestado os mortos-vivos para evitar perder tempo tolamente colonizando uma área deserta. Ao mesmo tempo, como os mortos-vivos estavam emprestados, ele iria cobrar taxas de aluguel adicionais sobre eles, além dos impostos acordados. Embora não precisasse cobrar aluguel, ele teve a ideia depois de considerar que poderia acabar emprestando os mortos-vivos a várias outras pessoas no futuro. Embora esse plano priorizasse o envio de grande número de moradores das favelas, com suas famílias a reboque, para fora da cidade, só isso não era o motivo para a falta de gente nas ruas. Isso provavelmente seria por causa de Ainz. Quando os pedestres o encontravam nas ruas, eles olhavam com os olhos arregalados antes de voltar pelo caminho por onde vieram ou circulá-lo. Era como caminhar em um terreno baldio abandonado. Ainda assim, ser temido não era ruim. Era uma dúzia de vezes melhor do que ser desrespeitado. Dito isso, é difícil acreditar que minha cidade seria um lugar tão sem vida. Ele não se importava com o que acontecesse com ninguém, contanto que a grande tumba subterrânea de Nazarick e seus NPCs estivessem felizes. No entanto, o que seus antigos amigos pensariam se estivessem por perto? Eles seriam como Ainz, que foi afetado por ser morto-vivo e acabaria sendo influenciado por sua natureza como monstros? Eles acabariam tratando os humanos como pouco mais do que forragem? Ou eles continuariam agarrados às suas fortes emoções de seu tempo como humanos? Em que diabos eu quero transformar este país? Assim como o ator de Pandora havia dito, Ainz precisava decidir como governar este país e o objetivo de governar esta cidade. Por exemplo, cultivando trigo e similares e jogando-os na caixa de troca do tesouro, ele poderia obter moedas que poderiam ser usadas para fortalecer a grande tumba subterrânea de Nazarick.
O país então se tornaria um país cujo único objetivo era produzir moedas. Por exemplo, ele poderia criar e abater humanos, fazendo com que o país produzisse XP. Por exemplo, ele poderia entregar todas as tarefas de produção e trabalho para os mortos-vivos, tornando-o um país onde os vivos não precisavam trabalhar. De uma terra cheia de amor a outra cheia de ressentimento, como seria este país que leva o nome da guilda? Ele não poderia entregar esta decisão aos seus subordinados. Este era seu dever, sua responsabilidade como governante de Nazarick e do reino feiticeiro de Ainz ou Algon. Quinta, o que você acha desta cidade? Deste país? Minhas mais profundas desculpas. Posso saber como você gostaria que eu respondesse? Ele tinha sido muito abstrato. Ainz decidiu perguntar novamente. Você sente que este é um país onde você pode viver feliz? Diga-me toda a verdade e não esconda nada. Sim. Estou muito feliz neste país porque você o governa, Ainz-sama. Ainz olhou para o céu e suspirou. Bem, ele deveria ter esperado que um NPC lhe desse uma resposta como essa. Apenas. Oh, qual é o problema? Diga-me tudo o que vier à sua mente. Entendido. Porque apesar de você estar aqui, Ainz-sama, ninguém sai para prestar homenagem ao governante deste país, a sua forma poderosa. E a maneira como eles se escondem nos prédios e olham para você. É muito perturbador. A quinta bufou. Na verdade, muitas pessoas estavam espionando Ainz e sua comitiva enquanto se escondiam nas lojas ao longo das estradas. Na verdade, alguns deles ficaram com os joelhos fracos quando viram os anjos. Quinta, você acha que os humanos são criaturas chatas? Sim. É como você diz. Eles não foram criados pelos seres supremos, portanto, eles são formas de vida lamentáveis. Mais da metade dos seres em Nazarick pensava assim. Mesmo as empregadas domésticas de nível 1 não eram exceção. Quinta. Todos vocês ainda são os mais importantes para mim. Muito obrigado. No entanto, devo mostrar alguma medida de misericórdia para com as pessoas que governo. Afinal, eles são cidadãos do rei feiticeiro. É como você diz. Então, por que não transformar este lugar em uma utopia? Um mundo maravilhoso, semelhante a um sonho, tão doce quanto mergulhar em mel. Um mundo onde desejarão ser governados eternamente. Acho que este é um plano excelente. Já que pretendo conquistar o mundo, esses meus súditos não serão apenas humanos. Todas as raças do mundo devem se ajoelhar diante de mim. Naturalmente. Projeto Utopia. Este plano estava a ser executado no sexto andar, e foi iniciado com a intenção de apelar a todos os jogadores que encontrassem com a ideia de que Nazarick era uma boa guilda que acolhia todas as raças. Usar este lugar para o experimento parece uma boa ideia, pensou Ainz. Eu proclamarei ao mundo: somente aqueles que servem ao rei feiticeiro terão prosperidade eterna. Não há dúvida de que é a verdade. Se ele pudesse fazer isso, então se ele encontrasse seus antigos amigos, seus ex-companheiros de guilda, ele poderia orgulhosamente mostrar esta cidade para eles. Pareceria que o país que Ainz queria era aquele onde ele governava várias raças que viviam em harmonia. Ele pegaria a visão de Ainz ou Algon dentro da grande tumba subterrânea de Nazarick e a reproduziria em todo o mundo. Assim como seus amigos podem estar escondidos em algum canto do mundo, ele faria um mundo onde diferentes heteromorfos e raças pudessem sorrir e viver. A luz nos olhos de Ainz ficou mais brilhante. O reino feiticeiro de Ainz ou Algon deve ser um país onde todas as raças poderiam coexistir. Isso era algo que apenas o reino feiticeiro poderia fazer. Mesmo que o fundador de uma nação fosse um gênio, não havia garantia de que seus filhos teriam os mesmos dons. E na geração seguinte, seus netos e bisnetos depois deles, não havia garantia de que eles seriam talentosos. Se a segunda geração fosse incompetente, eles seriam exterminados pela sociedade na terceira geração. Ainz tinha ouvido essa história com bastante frequência. No entanto, se eles fossem governados por um gênio imortal, esse tipo de coisa não aconteceria. A forma ideal disso era ter uma ditadura comandada por um punhado de gênios. Com pessoas como Demiurgo e Albedo no reino feiticeiro, não, era porque eles estavam lá que poderiam torná-lo um paraíso eterno. Como Hubert certa vez disse, uma ditadura governada por mão de ferro seria ótimo, ou algo assim. Ainz ponderou mais sobre o assunto. Liderados por Demiurgo e Albedo, os Guardiões estavam prosseguindo com seu objetivo de dominar o mundo.
Ainz não podia negar completamente seu ponto. Afinal, isso poderia espalhar seu nome para seus camaradas. No entanto, não seria melhor divulgar esse nome por outros meios do que governar pela força? Ao permitir que o reino feiticeiro de Ainz ou Algon fosse conhecido como uma utopia, eles poderiam fazer muitas pessoas escolherem dobrar os joelhos e se submeter ao seu governo por aquela promessa doce e melosa. Era como usar açúcar e um chicote. Se Demiurgo e Albedo fossem o chicote, então Ainz seria o açúcar. Que grande ideia! Ainz havia decidido. Ainz era diferente dos NPCs que só podiam desdenhar daqueles de fora de Nazarick. Essa forma de conquista do mundo era algo que só ele, com seus vestígios de humanidade, poderia inventar. Ele iria dominar por meio de um charme irresistível. Então, o que ele deve fazer para levar a cabo este plano? Enquanto Ainz caminhava novamente, ele pensou desesperadamente sobre o assunto. Ele precisaria de métodos diferentes dos de Demiurgo e Albedo, métodos que não dependiam de força. Ele não conseguia se imaginar administrando um país sozinho. Por causa disso, Ainz se imaginava como funcionário de uma pequena empresa. Seria uma empresa pequena, do tipo que tem apenas um andar em um prédio, e o único funcionário dessa empresa era Ainz. O produto desta empresa seria o governo excepcional do reino feiticeiro. Ele estaria promovendo as vendas deste produto. Primeiro, ele teve que considerar seu mercado-alvo. Só então ele poderia entregar este produto nas mãos de quem precisava. No entanto, ele carecia de informações sobre seus consumidores. Por que disso? Era simples, porque ele não tinha publicidade suficiente. Dito isso, não se tratava de correr a várias cidades e distribuir panfletos na entrada. Isso seria apenas uma perda de tempo. Ainz era o único funcionário, então ele teve que considerar outros métodos. Não havia nada como a mídia de massa neste mundo. Embora os comerciantes e outros profissionais tivessem suas próprias redes de inteligência, dificilmente qualquer publicidade deles seria precisa. Antes que Ainz tivesse notado, ele já estava na entrada da guilda de aventureiros. Talvez fosse porque ele vinha aqui muitas vezes como Momon, e parecia ter se tornado um hábito. Isso provavelmente era um sintoma de compulsão por trabalho, certo? Ainz sorriu amargamente e abriu a porta. O balcão dentro do prédio apareceu à vista. Havia uma recepcionista sentada ali. À sua esquerda havia um grande conjunto de portas duplas e à direita um quadro de avisos com pedidos em pergaminho anexados a ele. E os aventureiros que deveriam estar diante dela, não estavam lá. A guilda estava vazia. Não havia como comparar com o que ele vira durante seu tempo como Momon. Ainz ignorou a recepcionista de olhos arregalados que estava olhando para ele e caminhou até o quadro de avisos. Embora ainda não conseguisse entender as letras, ele memorizou algumas frases, que incluíam o mês e o ano. À primeira vista, havia apenas pedidos antigos de um mês atrás. Em outras palavras, eles eram tarefas repetitivas e sem importância. Recepcionista. Parece haver muito menos empregos agora. Ninguém fez novos pedidos? E sim, isso mesmo. Isso é tudo o que temos, Vossa Majestade. Portanto, o número de aventureiros diminuiu porque o número de solicitações também diminuiu. A causa disso foi Ainz. Ainz tinha usado suas próprias forças militares, os Cavaleiros da Morte, para patrulhar as ruas e manter a segurança interna do reino feiticeiro. No final, isso fez com que as pessoas fugissem da ameaça daqueles monstros. Ele considerou que se eles mantivessem suas patrulhas, pessoas como aventureiros poderiam deixar de existir completamente. Ele precisaria preparar pedidos para mantê-los por perto. Não havia necessidade de manter os aventureiros por perto. Qualquer coisa que os aventureiros podiam fazer, os Cavaleiros da Morte podiam fazer melhor, embora eles possam ter dificuldade com certas tarefas, como colher ervas. Mas, nesse caso, tudo o que ele precisava fazer era alugar os Cavaleiros da Morte para herboristas como guarda-costas. Ainz ainda não conseguia pensar em nenhum uso para aventureiros. E quando você chegava ao ponto do fato de que aventureiros custam dinheiro para contratar, Aihantel e sua renda reduzida não podiam se dar ao luxo de tais coisas. Além disso, dificilmente eram indispensáveis. Com isso em mente, Ainz se voltou para o lado de fora. Que trabalho banal. Ele se lembrou da primeira vez que ele e Narberal foram à guilda de aventureiros nesta cidade.
Ele pensava que os aventureiros eram como o que vira em Yggdrasil, aqueles que se aventuravam no desconhecido e viajavam por vários lugares ao redor do mundo. Se eles forem apenas mercenários anti-monstro, então, quando a necessidade deles acabar, eles perderão o emprego. É o mesmo em todo o mundo. E pensar que a imagem dos aventureiros tal como eram representados em Yggdrasil não passava de um sonho. Um sonho? De explorar o desconhecido e viajar pelo mundo? Poderia ser. A inspiração passou pela mente de Ainz. Se ele transformasse aventureiros de mercenários caçadores de monstros para exploradores do desconhecido como em Yggdrasil, isso significaria que eles carregariam o nome do reino feiticeiro para terras inexploradas. Ainz não queria apenas alcançar o mundo humano, mas também todas as outras raças. Ele poderia facilmente se promover no mundo humano por meio de conexões de comerciantes. Porém, como isso não fosse o suficiente, os aventureiros eram a melhor escolha para o trabalho. O Moon Ainz assentiu. Embora a recepcionista olhasse para ele de uma forma perplexa, ele não deu atenção a ela. Ou melhor, se ele se importasse com ela, aquele raro lampejo de inspiração teria desaparecido. Pensando como o chefe de uma pequena empresa, Ainz decidiu contemplar o resultado desse plano. No entanto, o número de aventureiros no reino feiticeiro está diminuindo lentamente. Se isso continuar, a situação continuará a se deteriorar. Eles podem até mesmo desaparecer completamente em um futuro próximo. O que posso fazer para reverter essa tendência? Era bastante simples aumentar o número deles. Tudo o que ele precisava fazer era reverter as circunstâncias atuais, em outras palavras, o reino feiticeiro pagaria pela eliminação de monstros. No entanto, isso ia contra o objetivo de Ainz de ter aventureiros exploradores do desconhecido. Embora ele também pudesse fazer pedidos para que o anunciassem, Ainz não tinha dinheiro para isso. Havia literalmente montanhas de ouro na grande tumba subterrânea de Nazarick, mas esses não eram os fundos pessoais de Ainz. Embora todos os NPCs concordassem que toda a riqueza de Nazarick pertencia a Ainz, ele não queria usar esse dinheiro em um projeto pessoal. Assim que Ainz estava perdido em pensamentos, o som de uma porta se abrindo veio da entrada. Quando ele se virou, ele viu aventureiros, que ele parecia ter conhecido antes, parados na porta, congelados no lugar enquanto o observavam. O nome desse cara é, deixe-me ver. Yokmok? Não, isso não está certo, mas está perto. Parecia que ele poderia alcançá-lo com a ponta dos dedos, mas ele não conseguia colocar as mãos nele. Essa frustração fez Ainz cavar as profundezas de suas memórias com toda a sua vontade. Moknak. Assim como ele havia encontrado a resposta, ele deixou escapar sem pensar. Tendo sido chamado pelo nome, o aventureiro congelou no lugar. Porcaria! Já era tarde demais quando ele percebeu. Ele podia sentir os olhos da recepcionista da guilda olhando na direção dele. Era impossível que o novo governante de Irrantel, o rei feiticeiro Ainz ou Algon, pudesse saber de um mero aventureiro com classificação de Mithril. E se ele conhecesse o homem, o que isso implicava? O cérebro de Ainz girou em alta velocidade enquanto ele cogitava, mas antes que ele surgisse com uma resposta, Moknak falou. Você ouviu isso de Momon Dono? Meu nome, isso é. O Mu, sim. Está correto. Ainz decidiu pegar aquela abertura. Um par de emoções dramaticamente opostas apareceu no rosto de Moknak, expectativa e medo. Tendo se recuperado de sua perturbação anterior, Ainz começou uma análise mais profunda da situação. Ele lembrou que esse homem era o líder do grupo de aventureiros chamado de Arco-Íris que tinha a classificação de Mithril. A primeira vez que ele o viu foi durante o incidente de perturbação do vampiro. Eles falaram várias vezes depois disso, mas como não se encontraram recentemente, o homem havia sumido de sua mente. Muito parecido com outros aventureiros e soldados, ele parecia adorar Momon como um herói. Então, como ele se sentiria sobre Momon se tornar um lacaio do rei feiticeiro? Por que Momon o mencionaria ao rei feiticeiro? Conversa ociosa? Ou Momon o entregou? Seu coração provavelmente estava atordoado com dúvidas e suspeitas como essa. Ainz começou a procurar uma maneira de transformar esse perigo em uma oportunidade. Quando perguntei a ele sobre aventureiros capazes por aqui, ele me contou sobre Moknak, o líder do Arco-Íris. Moknak, que originalmente havia abaixado a cabeça, de repente olhou para cima.
É verdade? Você duvida das minhas palavras? Não. Claro que não. Ao discutir negócios com um cliente, a primeira coisa que se deve fazer é elogiar os colegas. Poucas pessoas reagiriam mal ao elogio. Uma vez que estivessem em um estado de espírito melhor, eles poderiam então falar de negócios. Essa era uma habilidade básica para um vendedor e também um segredo supremo. Agora que ele abalou o outro lado e tomou totalmente a iniciativa, Ains não perdeu a chance de disparar outra pergunta. Diga-me, por que você ainda está em Irrantel? Se ele quisesse aprender mais sobre aventureiros, a maneira mais rápida de conseguir isso era questionar diretamente um aventureiro. Moknak ficou perplexo com a pergunta de Ains, mas em pouco tempo, ele parecia ter reunido coragem suficiente para respondê-lo. Por causa dos mortos-vivos, Sua Majestade. Este lugar fica perto das planícies de Katkzi, e podemos matar monstros por dinheiro sem nunca esgotar nossa fonte de renda. Embora Ains não tenha entendido muito bem, parecia que mesmo com o suor escorrendo dele, Moknak tinha um sorriso rebelde em seu rosto que parecia dizer pronto, eu disse isso. Ains tinha planos de colocar as planícies de Katkzi sob seu domínio em um futuro próximo. Dignos de nota foram os rumores de um navio que navegava ao longo da terra, o que despertou o interesse de Ains. É assim mesmo. É. Ah não. Que homem frustrante. Ains resistiu à vontade de suspirar e impulsivamente perguntou. Isso é tudo? Não, tem mais. Antes de Momondono vir aqui, éramos os únicos aventureiros com classificação de Mithril entre os aventureiros mais experientes, então era mais fácil para nós conseguir trabalhos bem remunerados. Afinal, era dinheiro. Talvez reservar parte do orçamento para remunerações de aventureiros seja o melhor curso de ação. Além disso, nasci nesta cidade, por isso conheço muita gente aqui. E também, todos os tipos de itens mágicos fluem por aqui. Oh, itens mágicos, você diz. Sim. Afinal, itens mágicos salvaram minha vida no passado, então, como um aventureiro, eu naturalmente gostaria de me basear em um lugar com bom acesso a eles. Em Yggdrasil, também havia histórias de como um simples item mágico evitava uma morte total em grupo. Dito isso, ele também tinha visto muitas pessoas que pareciam aventureiros nos mercados da capital imperial. Em outras palavras, se ele pudesse estabelecer um negócio de itens mágicos em maior escala do que a capital imperial, certamente atrairia aventureiros. Ele provavelmente seria capaz de alcançar excelentes resultados fazendo itens mágicos com cristais de dados apropriados e, em seguida, leiloando-os. No entanto, isso seria fundamentalmente usar as reservas de Nazarick, e não havia garantia de que Ains e os outros não encontrariam as tecnologias desenvolvidas com esses itens como uma lâmina apontada para suas gargantas. Deve ficar bem se eu usar como isca, certo? Não, prefiro evitar usar os recursos de Nazarick, se puder. Então, que tal itens feitos com a tecnologia mágica deste mundo? Assim, poderíamos repassá-los para outros países sem causar problemas. Ah, isso é difícil. Vou deixar essa ideia para outra hora. Ah. A voz preocupada de Moknak sacudiu a mente de Ains de volta das profundezas da contemplação. Sua Majestade, posso saber por que está me fazendo essas perguntas? Se você me permitir ser franco. Moknak cerrou os dentes e continuou com uma voz profundamente magoada. Somos como pó quando comparados a até mesmo um dos mortos-vivos que Sua Majestade comanda. Com mortos-vivos tão poderosos defendendo a área ao redor desta cidade, há pouco sentido para a existência de aventureiros dentro do reino feiticeiro. O que ele deveria dizer agora? Que frase de efeito ele poderia usar para deixá-lo, e a recepcionista que olhava para cá, e ao pessoal da guilda que conseguira se agrupar em volta dele sem serem vistos, com uma boa impressão dele? Ou talvez ele pudesse correr um risco perigoso e calá-lo diretamente, dizendo não há necessidade de explicar isso para você. Isso pode ser mais seguro. No entanto, se ele fizesse isso, poderia deixá-los ainda mais desconfiados. Deveria haver um jeito melhor. Não, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Sou um homem que superou muitos perigos no passado. Eu deveria ser capaz de pensar em uma maneira de superar esse problema. Ains permitiu que sua presença irradiasse dele. Pense um pouco comigo, você já tem uma imagem muito clara das coisas em sua mente. Então, por que você ainda está nesta cidade? Por que você nasceu aqui? Você tem namorada?
A resposta a essas perguntas determinaria a direção em que o rei feiticeiro levaria essa conversa. Antes de responder, gostaria que respondesse a minha primeira pergunta. Por que você ainda está nesta cidade? Isso é porque Moknak começou a tropeçar em suas palavras. Então, apesar de hesitar um pouco, ele continuou. É por causa de Momondono. Momondono ficou nesta cidade para ser nosso escudo. Sendo esse o caso, como eu, um nativo desta cidade, poderia fazer algo tão vergonhoso como fugir? Naquele instante, Ain sorriu. Certo, como Ain já foi Momon, ele entendia esse homem até certo ponto. No entanto, ele não esperava que ele abrisse seu coração tão prontamente. É assim mesmo. Então, responderei sua pergunta. Ains fingiu ficar em silêncio por um tempo, e então com uma voz severa, ele anunciou. É por causa de Momon. Já que todos vocês podem um dia se tornar pessoas como Momon, eu queria saber o que os aventureiros queriam e o que eles buscavam. Os olhos de Moknak se arregalaram. Os sons de engolir em seco podiam ser ouvidos vindos dos funcionários da guilda nas proximidades. Momon é forte, mas o mais importante, ele tem um espírito nobre. Parecia um pouco constrangedor dizer esse tipo de coisa sobre si mesmo, mas foi assim que o personagem de Momon foi planejado, então não havia como evitar. E então, eu vi algo como o brilho de Momon entre vocês, aventureiros. Minha prática de atuação valeu a pena, Ain se perguntou enquanto pronunciava essas palavras. A luz de um raio pareceu piscar atrás de Moknak e dos outros. Mas Momondono é um ser supremo, que apenas um escolhido poderia aspirar a ser. Não poderíamos alcançar o seu. Então você está dizendo que Momon é cego para sua própria grandeza? O que? Momondono disse isso também. Não diretamente. Embora não achasse nada engraçado, ele se esforçou para dar a entender que achava divertido. Ains assumiu o sorriso de um rei, o resultado de muita prática, e o mostrou a todos. Mesmo se você não puder fazer isso, e seus filhos? Seus netos? Você está dizendo que ninguém ao seu redor poderia dar origem a alguém como Momon? Eu sou um ser imortal e o governante do reino feiticeiro. É natural que eu queira agir para inspirar lealdade genuína para comigo no próximo Momon. Este é o significado que eu, como governante, descobri para a existência de aventureiros dentro do reino feiticeiro. Bem, há outra razão, mas uma vez que ainda não tomou forma totalmente em minha mente, deixarei por enquanto. O ar ao seu redor estava silencioso. Não funcionou? Este homem não é um fã zeloso de Momon? Assim que o mal-estar estava começando a descer sobre Ains, Moknak curvou-se profundamente para Ains. Vossa Majestade, sou grato por este encontro com você e pela oportunidade de aprender com seus pensamentos. Quando Moknak ergueu o rosto, não havia nenhum traço de desconforto, medo ou dúvida que originalmente estivera ali. Em contraste, ele tinha um sorriso alegre e despreocupado em seu lugar. Que homem incrível! E pensar que você possuía um carisma tão incrível, superando até mesmo sua própria magia poderosa. Eu também estou feliz por ter encontrado aventureiros tão excelentes. Algum dia, gostaria de colocá-los sob minha proteção. O rosto de Moknak relaxou, sentindo-se um pouco mais feliz agora. Mesmo assim, Sua Majestade. A Guilda de Aventureiros não é afiliada ao governo. Nem eu. Você realmente pode nos usar como subordinados? Vim justamente por esse objetivo. Claro, esta ideia é apenas um rascunho e ainda não tomou forma completa. Recepcionista, diga ao mestre da guilda que o rei feiticeiro gostaria de falar com ele. Sim. A recepcionista, que estava ouvindo silenciosamente a conversa deles, saiu correndo da sala. Então, Vossa Majestade, nos despedimos. Isso era completamente diferente de como eles haviam agido quando apareceram pela primeira vez. Moknak fez uma reverência cheia de respeito antes de se virar e sair. Então, o que devo fazer a seguir? O impulso principal do plano incompleto de Ains era usar aventureiros para exaltar as virtudes do reino feiticeiro. Havia 3 pontos principais nesse plano. O primeiro foi a expansão da guilda de aventureiros. Não havia sentido em uma organização que tinha apenas 10 membros ou um pouco mais do que isso. A segunda era alimentá-los. Os fracos não podiam ir longe, e se o evangelho de ser governado pelo reino feiticeiro se espalhasse muito lentamente, não lhe traria muitos benefícios.
A terceira era fazê-los querer ajudá-lo genuinamente. Não que ele não pudesse usar Momon, mas se Ainzaj, o mestre da guilda, quisesse ajudá-lo por sua própria vontade, isso tornaria as coisas muito mais fáceis no futuro. Preciso resolver esses 3 problemas antes de negociar com Ainzaj. Mesmo assim, é muito difícil negociar sem nenhuma informação. Ah, meu estômago dói. Tudo o que ele podia fazer agora era rezar para que o mestre da guilda não estivesse. Infelizmente, a primeira coisa que a recepcionista disse quando voltou foi: por aqui, por favor. Ainz olhou para o teto e, em seguida, seguiu atrás da recepcionista.